Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem e hoje eu vou estar falando referente a um método de investimento ou de cálculo de valor intrínseco das ações, que seria o método do Benjamin Graham, que ele foi aí o mentor do Warren Buffett, né? Foi ele uma das pessoas que influenciaram bastante o professor do hoje mega investidor Warren Buffett, aí que todo mundo conhece, né? Então, pessoal, conteúdo do canal educacional informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Existe uma fórmula por trás do método do Benjamin Graham que foi utilizada, que considera alguns itens. Eu vou estar apresentando esses itens, eu vou colocar alguns exemplos reais para isso. No entanto, a gente precisa entender o objetivo e o que compõe, o porquê que ela existe, né? Então, o objetivo dela é encontrar empresas abaixo do seu valor justo. O Graham, ele estabelece algumas métricas para entender qual seria um valor justo de uma companhia. E ele só entende que ele poderia ganhar dinheiro se ele comprasse abaixo desse valor. Então, ele não se preocupava tanto como, por exemplo, em concentrar em poucas posições e talvez muitas vezes nem mesmo carregar por muitos anos, né? Tipo, o Graham, ele era uma pessoa que, se ele mantesse o investimento por 2 ou 3 anos e não desse retorno, ele acabava vendendo esse ativo, né? Ele não tinha um prazo tão longo como a gente tem aqui na nossa estratégia, de manter por 10, 15, 20 anos, que é o objetivo, né, de aposentadoria. Não era o principal objetivo do Benjamin Graham. Afinal, o mercado é muito diferente. O mercado americano é diferente do mercado brasileiro, né? Até a questão dos dividendos. Os nossos dividendos são isentos, lá são tributados, as empresas recompram mais ações, aqui distribuem mais dividendos, é obrigatório. Enfim, tem muitas características diferentes que trazem, então, uma forma diferente de se encarar o mercado, né? Então, nessa tentativa de encontrar um valor intrínseco para a companhia, o Graham ele pregava e passava a questão da margem de segurança. Então ele entende que você tem que comprar um ativo por mais barato possível, pagar ao menos em relação ao valor justo dele. Porque é isso que vai te gerar o retorno, né? Então você vai ter uma gordura para, se alguma coisa acontecer de ruim no mercado, você ainda poder se respaldar. Então, qual que é a fórmula que o Benjamin Graham utilizava? E ele usava isso, vamos falar assim, dentro do contexto da fórmula, estaticamente para todas as empresas, independente da sua atividade. Essa fórmula na tela, mas eu já vou explicar uma coisa. O Graham não teve só uma fórmula a vida inteira. Ficou conhecido essa, né, por conta do livro Investidor Inteligente, passou esse conceito. No entanto, ele, cada edição que saía o Investidor Inteligente, ele entendia de uma forma, e ele mesmo comentava isso, né? Ele chegou a falar, por exemplo, de comprar empresas que estavam negociadas abaixo do valor do seu ativo. Enfim, ele foi estabelecendo várias coisas que vão mudando conforme o tempo. Essa questão do ativo, por exemplo, ele falou, o mercado valorizou tanto que se eu fosse seguir isso, não tinha mais empresas para comprar. E aí, então, ele tenta procurar outras métricas para encontrar ativos baratos, potenciais ativos aí que vão gerar um lucro para ele, né? Talvez até uma visão um pouco mais da questão de apreciação das cotações, né? Então, a fórmula é o preço justo, que é igual a raiz de, eu não fiz o desenho ali, mas raiz de valor patrimonial por ação, lucro por ação, vezes 22,5. Da onde vem esses 22,5? Vamos lá. Então, o que o Graham ele acreditava? Que a empresa, você deveria considerar o valor patrimonial por ação, seria o book value da companhia. Você tinha que tentar negociar, pegar ali abaixo do seu book value ou até um certo ponto que a gente já vai entender. E também considerar o quanto que essa empresa gera de lucro. Aqui nesse ponto, o Graham ele não está nada mais, nada menos que pensando no sentido de ROI mesmo, né, de retorno. Ele está falando assim, bom, essa empresa tem um valor por ação de tanto, vamos supor que ela vale por ação R$10. E ela gera um retorno de R$1. Então ele está pensando ali no ROI, ele está tentando fazer um equilíbrio do ROI para chegar, então, num valor justo, né? A gente cita bastante nesse caso que acontece nos bancos. Então, por exemplo, se o banco ele tem uma rentabilidade muito baixa, ele acaba sendo negociado a um PVP menor, né? Então ele acaba sendo negociado a um PVP menor. Então aqui a gente está fazendo essa comparação do valor patrimonial por ação e do lucro por ação vezes 22,5. Da onde que vem esse 22,5? 22,5 vem dessa seguinte filosofia. O PL da companhia tem que ser no máximo 15. Então a companhia não pode ser negociada a mais que 15 vezes o seu lucro. Se ela for negociada a mais que 15 vezes o seu lucro,
Outro ponto tem que compensar, que seria o PVP. Então o PVP tem que ser no máximo 1,5. Multiplicando, então, valor por ação, lucro por ação em 22,5, a gente sempre vai chegar ali, e tirando a raiz disso, a gente sempre vai chegar numa companhia em que os múltiplos de PL e PVP não ultrapassem os seus 22,5. Aí a companhia, então, não é negociada muito cara. Só que se a gente olhar uma bolsa brasileira hoje, um PL de 15 é, por exemplo, muito elevado, né? Hoje, a situação no Brasil hoje, se você for utilizar uma fórmula dessa do Benjamin Graham, vai estar tudo barato, vai estar tudo muito abaixo do seu valor, abaixo dos seus 15 vezes o lucro. A gente tem grandes empresas nossas aqui a 4 vezes o lucro, 5 vezes o lucro. Então, hoje seria muito fácil utilizar isso, por isso que a gente adota outras abordagens, tá bom? Então, mas aqui está explicando o porquê os 22,5. Até coloquei aqui, no entanto, que existem outros pontos a serem considerados. Então eu, Gabriel, acredito na seguinte forma. Eu acredito nos dividendos. Então vou por aqui DPA. Eu acredito que o DPA tem que ser muito considerado ali no seu ativo. Afinal, o sócio ele quer o lucro, né? Então você tem que considerar o dividendo no seu investimento porque ele quer o lucro. E o dividendo nada mais é do que a distribuição de uma parte desse lucro, que nem muitas vezes às vezes não é tão elevada no sentido de payout, mas que gera um bom retorno. Então o sócio ele precisa disso, ele quer isso. Até porque com o dividendo ele pode realocar em outra companhia, em outra oportunidade de investimento. A companhia ela vai vir com a seguinte filosofia, de às vezes não distribuir um dividendo para ela poder reinvestir por conta própria. Só que, no entanto, pode ser que a empresa também faça investimentos em ativos nem tão rentáveis, né? Então ela cede esse valor para o acionista e o acionista ele decide se vai utilizar para ele ou se ele vai reinvestir na companhia ou em outra companhia. Então, dividendo eu acho que é um fator muito importante que a gente tem que considerar nos nossos investimentos, além desses pontos citados anteriormente. Acho sim, questão do ROI, acho que o ROI é muito importante. Temos que olhar para a rentabilidade de um ativo. Ali a gente falou do valor patrimonial por ação e do lucro por ação, a gente está falando de ROI, mas temos que olhar esse indicador sim, como que ele se comporta historicamente, até porque o Benjamin Graham está vendo uma foto, vendo o momento atual da companhia. Aqui não, a gente tem que olhar um pouquinho para o futuro também, porque afinal, se eu estou comprando uma ação hoje, eu não estou comprando pelo que ela fez no passado, eu estou comprando pelo que ela pode fazer no futuro, ou que ela já está fazendo, está em atuação, né? Então, esses dois itens. O terceiro item que eu gosto de olhar, eu acho muito importante, é o endividamento. Endividamento, letra bonita que ficou, né? Então, endividamento eu acho também muito importante. E aqui dentro do endividamento a gente olha alguns itens de liquidez e alguns indicadores, né? Então, a gente pensa em liquidez corrente, que seria a diferença ali, a relação entre os ativos circulantes e os passivos circulantes. Dentro da liquidez corrente tem outros indicadores, né? A gente tem liquidez seca, liquidez imediata, enfim, tem vários itens ali que são bem interessantes. A gente também está olhando para a dívida líquida EBITDA, vou pôr D sobre E aqui para ficar mais rápido. Então, dívida líquida EBITDA, indicador diretamente de endividamento, que mostra quantos anos demoraria para a companhia pagar sua dívida pensando apenas no seu resultado operacional. Então isso eu acho que são coisas que a gente precisa observar para não cair, às vezes, numa ilusão de que um ativo está muito barato, mas na verdade ele está passando por alguma coisa que inflou o seu resultado, por exemplo. Como que ele se comportou historicamente, o que faz parte do resultado recorrente e como ele vai se comportar no futuro. Tudo isso é muito importante, apesar do futuro ser muito difícil de prever, né? Não tem como a gente prever o futuro. Então vamos trazer alguns exemplos práticos e para isso eu vou estar trazendo aqui a planilha do Dan, né, o Dan Invest, que fez aí essa planilha muito incrível para a gente estar utilizando para ver esses rankings de ações baseado nas fórmulas de grandes investidores. Então aqui na coluna do meio a gente vai ter o ranking de ações mais baratas de acordo com o Benjamin Graham, certo? E a primeira colocada aqui com uma margem de segurança de mais de 600% é essa HBOR 3. Então vamos entrar aqui no Investidor 10, vamos digitar o ticker da companhia e entrar e observar algumas coisas. Então, por exemplo, olha lá, o que a gente falou do PL. PL de 3 vezes o seu lucro, um PVP de 0,13 e um dividend yield de 6,6%. Uma ação que hoje é negociada a R$ 1,38. Olha só, olhando, aí que vem o perigo que eu gosto de mostrar. Isso aqui a gente tem que aprender para saber investir bem, né?
Então, olha só o perigo que a gente tem que olhar aqui. Olhando assim, parece que a companhia está indo muito bem, né? A companhia é barata, 3 vezes o seu lucro, quase nada do valor patrimonial, com mais de 6% de dividend yield. Mas é aí que a gente tem que, não pode se limitar a esses indicadores e ir atrás do que está acontecendo na companhia. Se você vê aqui um investidor que colocou há 10 anos dinheiro na companhia, perdeu 89% do seu dinheiro, há 5 anos 93%, e no último mês a companhia vem caindo 13%. Apesar disso aqui também não ser um indicador de saúde da companhia, a gente tem que olhar mais coisas. E olhando para o próprio Graham, o que a gente tem que puxar? Vamos ver o lucro por ação dessa companhia? Ó, ela tem um VPA, um valor por ação de 10,68 e um LPA de 0,4. Ou seja, por ação, a companhia tem um valor patrimonial de R$ 10,68 e um lucro por ação de R$ 0,4. Então vamos fazer aqui 10,68 vezes 0,4 vezes os 22,5 que fala na fórmula, e agora a gente tira a raiz disso aqui. E a gente chegaria então a um preço teto de 9,80, exatamente o que deu aqui na planilha do Dan. Você vê que está certinho a fórmula, né? Então daria essa margem de segurança absurda. Só que se a gente puxar, vamos puxar aqui o histórico de lucro por ação da companhia. Nos últimos anos ela apresentou um lucro ok, né? Teve aqui um histórico de prejuízos e apresentou um lucro ok. Mas olha a questão de rentabilidade aqui, por exemplo. Uma rentabilidade de 3%, uma rentabilidade muito baixa. Em 2018 teve uma rentabilidade negativa, ou seja, apresentou um prejuízo muito grande. Então, não podemos se limitar só a esses indicadores. A gente tem que olhar. Bom, rentabilidade baixa, tudo bem. A liquidez corrente dela é boa. Vamos procurar um pouco mais? Dívida líquida e EBITDA. A empresa tem uma relação de 6,58. Ou seja, ela demoraria 6 anos e meio com o seu resultado operacional para pagar toda a sua dívida. Ou seja, uma relação de dívida muito elevada. A companhia distribui dividendo? Distribui agora, está distribuindo um pouquinho por conta desse lucro que reportou, mas enfim, deu muito prejuízo. Aqui a gente está tendo um panorama geral da companhia. Vamos puxar mais algumas informações. Até esse momento estou puxando algumas informações de lucro por ação, rentabilidade e tal, mas até o momento eu não sei o que essa companhia faz. Eu não sei o que ela trabalha, o que ela vende, qual que é o serviço dela. Aí a gente vai começar então a estudar a companhia. Fala pessoal, continuando o vídeo aqui, eu troquei de camisa, na verdade eu estava assistindo para editar e eu achei interessante eu abordar aqui algum tema, né? Então eu entrei aqui no site de RI, que eu falei sobre estudar a companhia, e você precisa entrar no site de RI, você precisa fazer, entender se você vai entrar no negócio ou não. Então eu peguei essa companhia que a gente abriu, eu nunca estudei essa companhia, nunca abri ela antes, né? Não faz parte do meu perfil de investimento, mas aí você clica, por exemplo, em resultados, já dá uma olhada na apresentação aqui, pega a apresentação de resultados, que é o que eles fazem mostram nas assembleias, e dá uma lida, entende, mostra aqui os destaques, vê o que ela trabalha, como que ela funciona, né? É um segmento que eu não gosto tanto, tem uma dívida muito elevada, uma rentabilidade muito baixa, quer dizer, eu vou investir o meu recurso para ter 3% de rentabilidade só porque ela tem múltiplos que estão muito baixos, muito interessantes. Isso pode dar muito bom, mas também pode não dar bom, né? Então tem essa preocupação, tá? Você vê que o lucro dela caiu bastante, enfim, pode ter sido algum momento que a companhia está passando. Aí você entra então no site da companhia e começa a estudar, ver o que ela funciona, o que ela faz, venda de terreno, novos terrenos, ver qual que é o ramo dela, o que ela possui, qual que é o portfólio. E aí você vai entendendo melhor da companhia. Ainda no site de RI, você vai, por exemplo, aqui em governança corporativa, vai em estatutos e políticas, e aqui você vai entender como que ela distribui os proventos, como que ela paga os seus diretores, enfim, tá tudo aqui, tá bom? Então não deixem de entrar no site de RI, isso é muito importante. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem rapidinho, falando do modelo de Graham, né? Trouxe um exemplo prático ali das informações e de como calcular. A planilha do Dan tá na descrição, é o primeiro link, se alguém quiser se interessar ali, se alguém se interessar, foi feito com muito carinho, é ótima planilha. E é isso pessoal, muito obrigado, até a próxima e tchau.